Salve rapaziada, como que vocês estão? Tudo tranquilo? Hoje eu venho apresentar para vocês aqui mais um fan que eu comprei no AliExpress. É um fan Unifan da marca Junpicker e é um fan que promete ali ter uns efeitos RGB muito top mesmo. O modelo escolhido aqui é o modelo ARGB, modelo White, né? Então é um modelo ali totalmente branco e ele é um fan que promete entregar ali uma boa performance. Vamos fazer o teste dele para ver quanto de performance ele realmente entrega. E vou estar abrindo ele aqui para vocês, mostrar aqui todos os detalhes dele e também fazer as configurações de efeitos ARGB. Ele acompanhou os parafusos aqui, né? Ele veio cromado, porque é a versão white, né? A versão totalmente branca. Reparem bem então como que é este fan. Ele possui aqui 2, 4, 6, 7 hélices. As hélices dele são até bem curvadas, né? E reparem bem como que é o acabamento deste fan. Moçada, eu curti, tá? Não tem restos aqui de plástico, né? A lateral dele tem aquele efeito infinito. Então vocês também tiram esse adesivinho aqui depois de fazer a instalação dele, né? Aqui ele possui um RGB bem discreto, bem fininho, dos dois lados, mais o efeito infinito na lateral e o efeito infinito no meio do fan. Ele possui aqui todas as borrachinhas, né? Onde prende ali para evitar de fazer algum tipo de vibração. A estrutura que prende o fan são 4 estruturas, né? São 4 partes ali. Aqui é onde tem os encaixes também, tem os plásticos ali até bem bacana. Não dá para ver restos de plástico, né? Nessa outra lateral aqui também. E para poder fazer a instalação dele, né? Como é um fan Unifan, ele tem um encaixe macho aqui, o encaixe fêmea aqui. É só vocês olharem aqui o lado certinho. E depois é só puxar ele assim, um contra o outro. Aqui do outro lado também da mesma forma, lado fêmea. Aqui o lado macho, né? Ele vem até um plástico aqui tampando. E eu vou encaixar ele assim, dessa forma. Ele acompanhou apenas um cabo, né? A conexão dele é bem padrão, é um PWM ali de 4 pinos. Ele possui um split para poder estar ligando mais fãs. E o RGB também de 3 pinos, que você pode estar ligando diretamente na sua placa-mãe. E o split para ligar mais fãs. Então ele não acompanhou dois cabos, né? Os fãs que acompanham dois cabos dessa daqui, geralmente é da Junker Leopard. Mas tem como comprar esse cabo aqui separado também. Eu vou estar deixando na descrição aí o link delas. Para poder utilizar dois fãs em um local do gabinete e um fã separado assim, você vai precisar de mais um cabo deste. E vamos ligar ele, né? Vamos fazer o teste aqui, né? Eu vou estar utilizando aqui a minha bancada de teste de fãs. Ela ainda está em desenvolvimento, tá, moçada? Mas já dá para ter uma boa ideia ali da questão ali dos fãs e do desempenho ali dos fãs. Eu vou estar ligando ela aqui. Eu vou estar ligando os fãs no PWM controlável, né? Eu vou estar ligando ele aqui nessa parte. Vou estar ligando aqui a nossa fan a 12 volts. O PWM está zerado e o fan está rodando ali em rotação mínima. Repare então que a rotação mínima dele é 700, 740 ali de RPM. Praticamente não escuta barulho, né? Aqui dizia de 800 a 1800 de RPM. Então vamos ver se ela vai bater com esse RPM máximo. Vou colocar aqui agora o sinal PWM em máximo. E ela está rodando ali 1600, 1630. Ou seja, ela não bateu esse 1800 de RPM. O fan está totalmente livre assim. E ela está consumindo ali bem pouco, moçada. Olha só, 0,24 amperes as 3 fãs. Ou seja, o consumo delas são bem pouco. Eu vou estar tirando um fã aqui, né? Para poder fazer o teste com apenas um fã. Veja que o consumo dele é baixíssimo, né? 0,08, ou seja, não chega nem a 0,1 amperes ali de consumo por fã. O RPM dele se estabilizou ali próximo a 1660 de RPM. O fluxo de ar dele não é muito forte, mas é um fluxo de ar bem ok para poder fazer um airflow aí dentro do gabinete. Colocando esse plástico aqui bem fininho na frente, dá para vocês verem aí, ter um pouquinho da noção do vento. Mas vamos ver como que fica aqui também o efeito RGB destes fãs. De início eu vou estar ligando nessa mini controladora, é uma controladora básica, a RGB de 3 pinos. E aqui está então o nosso fã. Moçada, é muito bonito, tá? Em questão aqui do design dela, lembra bastante aquelas fãs linha Li Infinity, né? Porque a lateral dela aqui é bem semelhante mesmo. O efeito RGB dele, vamos descobrir como que ele é, né? Aqui as cores. E aqui são os efeitos. Eu vou estar fazendo aqui a configuração desses LEDs no nosso aplicativo Signal RGB e ver como que vai ser a configuração. Porque este fan promete muito na questão aqui do efeito RGB ser controlável tanto no meio do fan como por fora aqui do fan. Pois ele possui 24 LEDs por fan e o efeito RGB inicia no meio do fan, depois ele parte para essa parte, terminando aqui
Depois que ele termina aqui, ele começa no meio deste fã e faz a mesma sequência. Terminou aqui, ele começa aqui no meio e faz aqui a sequência. Ou seja, são 3 conjuntos de 24 LEDs, formando ali uma fita LED de 72 LEDs. E para quem já conhece, né, sabe como eu estou fazendo aqui os testes, né? Eu vou estar ligando aqui o nosso fã, vou colocar ele a 100%. Vocês vão poder acompanhar então o RPM deste fã, né, em tempo real. E esse daqui, né, que seria o nosso fã teste, também o RPM em tempo real dele também, aqui por meio deste sensor. Este fã aqui está rodando totalmente livre. Vamos colocar ele aqui a 100%. E o que eu faço, né? Eu travo ali a voltagem em 12 volts para não ter alteração, né? Nem para mais, nem para menos. Aqui também a amperagem, né? O quanto que está consumindo ali o fã. E aqui também a potência ali do fã. Então o fã está rodando ali a 1700 e poucos de RPM. O outro fã, né, o nosso fã teste, está rodando ali próximo a 1200. Vamos ver a quanto que ele vai se estabilizar. O PWM está em 100%. E um outro detalhe também que eu percebi aqui é o seguinte: o LED aqui do RGB deste fã, essa controladora, ele não está ligado depois aqui. Porém, quando eu ligo o LED RGB, ela dá consumo, ou seja, é como que o RGB, né, talvez a parte ali do fio negativo, esteja interligado com o cabo do PWM. Ou seja, ele está consumindo ali um pouco a mais também do PWM, no caso do fio, provavelmente ali do fio negativo. Por isso ele está registrando ali um pouco de consumo, mesmo com o fã aqui totalmente desligado. Tanto que se eu desligar aqui o RGB, né? Se eu desligar o RGB, ele para de marcar consumo. E se eu ligar aqui apenas o fã, o consumo dele é bem mais baixo. Ou seja, o RGB dele, né, consome energia juntamente com o PWM. E agora vamos fazer o nosso teste aqui utilizando o radiador, que neste caso seria o teste mais realista que eu vejo aqui, porque todo fã precisa ali ter uma certa pressão para poder atravessar o ar naquelas grades do computador, né? E assim, dessa forma, né, o fã vai precisar de atravessar o ar por meio dessas grades aqui do radiador. E quanto mais pressão de ar ele tiver, mais ele vai conseguir atravessar o ar aqui no radiador e fazer este fã rodar do outro lado. Eu vou posicionar ele aqui em frente ao nosso sensor. Vou colocar agora o nosso PWM a 100% e vamos ver o quanto que vai rodar este fã e o quanto ele vai conseguir fazer rodar este outro fã. Veja que o consumo dele aqui está sempre próximo a 0,334 ali mais ou menos, né? Agora baixou um pouquinho para 0,2 mais ou menos, né? Está variando ali bastante, mas por quê? Porque o RGB dele também está consumindo do PWM. O RPM aqui do fã teste, né, no radiador, vamos ver quanto que ele vai se estabilizar. O RPM aqui do nosso fã está rodando ali próximo a 1750, 1760 ali mais ou menos. Vamos ver quanto que vai se estabilizar e jogar para a nossa planilha. E agora fazendo o mesmo teste, porém utilizando aqui um air cooler, né? Vamos ver o quanto que este fã vai conseguir atravessar de ar do outro lado deste radiador. Neste caso é um air cooler bem padrão aí também, como vocês já sabem, já viu o teste aqui no meu canal. Vamos ver o quanto que este fã vai conseguir girar e atravessar o ar aqui do outro lado e ver quanto que ele vai rodar este fã aqui do outro lado. O fã está aqui a 0% de PWM, vamos colocar ele agora a 100% e vamos ver a quanto que ele vai se estabilizar aqui. E agora eu vou fazer o teste aqui de consumo dos 3 fãs juntos, né? Já que o RGB também pega a alimentação aqui do PWM, né? Então é por isso que ela registrou ali um pouco de consumo quando o RGB está ligado. Veja que vou colocar ele agora a 100%. O consumo ali aumenta um pouco, né? É normal. Foi ali para 0,5, 0,55 mais ou menos, né? Então, ou seja, ele está consumindo ali os 3 fãs juntamente com um pouco do RGB, cerca de 0,5 amperes. Se eu tirar aqui o sinal RGB, veja que o consumo ali abaixa bastante. Mas por quê? Porque está interligado ali, provavelmente o fio negativo, e por isso ele está registrando aqui um consumo junto aqui com o RGB. Mas e aí, o que vocês acharam então deste fã? Vocês curtiram ou não curtiram? Deixe um comentário aí do que vocês acharam então destes fãs.
E essa daqui então é a minha planilha de performance entre fãs. Todos estes fãs foram feitos exatamente os mesmos testes, já são mais de 60 fãs testadas aqui no canal. E a fã testada aqui hoje, ela ficou nessa colocação. Modelo aqui de um Pique MX-120, ela é exatamente a mesma fã da Upsiren WF2 e exatamente a mesma fã da Jimu V3. Repare que as descrições delas são bem semelhantes, todas elas com 1800 de RPM, com uma observação de que o modelo Jimu V3 prometia menos, né? Ela prometia 47 ali de CFM, e aqui no meu teste ela entregou certinho ali 47 de CFM. A Upside prometia 58, entregou 52, o mesmo aqui da AR12 Pro, e a MX-120 prometia 59 e entregou aqui 45. Lembrando que as três são exatamente os mesmos fãs, então essa diferença ali às vezes é na questão aqui do RPM máximo e RPM mínimo que aquele fã faz. Já no desempenho aqui no radiador e no air cooler, todas elas ficaram ali bem semelhantes e a diferença no desempenho vai ser praticamente bem mínima mesmo. E eu vou estar deixando o link também dessa planilha aqui com melhor resolução lá no meu canal no Telegram, então entra lá e dê uma visitada também lá no meu canal, porque tem várias promoções de vários desses fãs, e aqui no meu canal no YouTube também tem vários vídeos aqui de testes e review completo aqui destes fãs que já foram testados, beleza? E para quem ficou até o final do vídeo, né, como eu estou sempre mencionando com vocês, sempre tem informações extras que eu deixo mais no final do vídeo. Essa aqui, então, é a nossa fã, e vejam só como que é possível fazer efeito RGB nela. Totalmente individual, e eu vou mostrar para vocês isso num próximo vídeo, todo o tutorial passo a passo ali de como configurar dentro do Signal RGB para a fã ficar com estes efeitos. Cada borda dessa aqui está de uma cor, cada meio aqui também está de uma cor, cada lateral dessa daqui de cima também está em outra cor. E esses fãs aqui também, caso vocês queiram ligar um deste aqui separado, este conector que veio é o mesmo do modelo Upsiren WF2. Ela possui também este cabinho aqui sendo vendido separado, então se vocês precisarem eu vou estar deixando na descrição também. Esse outro modelo aqui também é o Jimu V3. Estes dois modelos não conseguem fazer o efeito de sequência como essa daqui é possível, porque este modelo, o segundo fã e o terceiro fã apenas repete o que o primeiro faz. Já este modelo, ele tem 24 LEDs por fã e é possível controlar esse ARGB como se fosse ali uma tira, né? Uma fita de LED de 72 LEDs. Essa daqui não é possível, nem essa de Jimu V3 e nem essa Upside WF2. O conector, como eu mencionei com vocês, são exatamente os mesmos. Os conectores aqui são compatíveis entre eles. Vejam só, o efeito RGB fica igual. Porém, se eu pegar este outro modelo aqui e ligar nessa outra aqui, ela não consegue fazer o efeito igual àquela. Veja só, aqui tem três cores, né? Dá para fazer o efeito de três cores ali independentes, mas não dá para fazer nas outras fãs. Veja que o mesmo cabo ligando em uma e ligando na outra. Veja que aqui fica três cores, mas as outras fãs também ficam três cores. Muito top. E outra informação importante também é o seguinte, esse tipo de efeito você só consegue fazer utilizando a controladora aqui da Noli ou utilizando aquela controladora DRGB chinesa. Por quê? Essa daqui aceita 126 LEDs por canal, essa daqui 256 LEDs por canal, e a linha ali não é compatível, porque ela tem um limite ali de 64 LEDs por canal. Então essa daqui tem 72, ela não consegue gerenciar essa quantidade aqui de LEDs. E controladoras comuns, básicas, como essa, aquelas da Aigo, Teuce, não é compatível porque ela não utiliza a interface USB, beleza? Valeu, não esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou, se inscreva no canal também se você não é inscrito. Valeu e até o próximo vídeo.